A gente está falando de planejamento aqui. Um dos motivos de catástrofes no Brasil é justamente a falta de planejamento que nós temos, né? Você quer começar o quê? Com esse vídeo? Não, tudo começa nesse vídeo. Tá bom. Tudo começa nesse nesse vídeo. Vamos lá. Eu assisto esses vídeos, eu gosto desses vídeos. Mas a gente sabe que esses vídeos são uma ficção, tá? Isso não é verídico. Isso aí são simulações que se fazem do quê? Põe aí para as pessoas verem. É como se fosse um apartamentinho, né? Num corner aí. Vamos lá. Que assim, apresento a vocês o seu Pausa novo aí. estilo Antes de mais vida. nada, se esse apartamento existisse, você seria assado nele. Porque uma coisa que a gente importou da Europa, tá? São essas fachadas de vidro, que são lindas. Eu acho a coisa mais linda. Só que em países tropicais, ela vira basicamente um forno, né? O sol bate, ele cria um efeito estufa, literalmente, tá? Dentro do seu apartamento e você fica muito quente ali. Então um lugar desse tamanhozinho, onde você basicamente tem, sei lá, 60% da parede sendo vidro, você assa aí dentro. Não há ar-condicionado que dê conta. Então isso aqui já seria impraticável, mas vamos lá. É o tamanho que você precisa. Um exclusivo apartamento de 1,8 metros quadrados, uma verdadeira joia no centro da cidade. Esse espaço é perfeito para quem busca praticidade e conforto, cercado por uma vibrante seleção de bares, restaurantes e uma conveniência que vai deixar você de queixo caído. A mesma mesa que Com espaço que você come, né, você precisa no precinho que cabe no seu bolso. Por apenas R$500 mil e entrada facilitada de 10%, você vai adquirir o imóvel dos seus sonhos. Não perca a chance de investir em um estilo de vida dinâmico e moderno, onde cada metro quadrado é pensado para maximizar a sua experiência urbana. Entre em contato e agende a sua visita. O seu novo endereço é claro que aqui. a gente brinca, né? Isso aí não existe, tá? Isso é uma simulação. Mas existem lugares, principalmente no Japão, onde o espaço é muito escasso. Na Coreia também eu já vi bastante. Você vê esse tipo de construção, né? Essas construções absolutamente minúsculas. A pessoa pega um apartamento, sei lá, de 10 metros, nem isso. Às vezes nem tem 10 metros quadrados, às vezes tem 8 metros quadrados. E ela se vira ali, tá? Eu lembro que eu conheci uma vez um cara na praia. Quando a gente ia pra praia com a minha família, a gente ia pra Praia do Lázaro, né? Lá em Ubatuba. Eu lembro que eu conheci um cara, esses caras que vendiam coisa na praia, e ele não morava perto da praia, ele morava longe. Então nessas épocas de alta temporada, ele morava num quarto, que o quarto dele era só o colchão e uma parede em volta. Era só isso. Então você entrava, você abria uma porta, né? Aí tinha assim uma prateleira com os tênis dele, roupa, boné, ele gostava muito de boné. Tinha um colchão no chão e uma privada atrás da porta. Era basicamente isso. Então, sei lá quanto tem ali. A cama devia ter vamos pôr 2 metros de cama, mais 1 metro de porta e privada. 3, vamos pôr 5 metros. Tinha 5 metros quadrados ali. 5 metros quadrados. E o cara vivia ali de forma provisória, claro, para ficar perto da orla, né? Que ele trabalhava ali e tal. E eu fui lá, pô, o cara é mó camarada. Então, esse tipo de coisa existe. Agora, bom, começou uma discussão por causa desse tweet. Vamos lá. Entre o Josias e Josias Teófilo, pra quem não sabe, foi o cara que fez o filme do Olavo. Sim. Jardim das Aflições. E ele depois fez... É um idiota, assim. Ah, mas... idiota. Sim. E o Rafael do Ideias Radicais é outro também, tá? Que também, sou libertário, mas quando o mito veio, ele viu os likes ali e falou, ó, tamo junto aí, vai. Vamos lá, tá lá todo o partido novista lá em Curitiba, né? E aí vamos lá. Aí ele faz o seguinte, o motivo disso aqui ser um meme em São Paulo é bizarramente enorme. O Rafael Lima começa assim, o motivo disso aqui ser um meme em São Paulo é a bizarramente enorme área da cidade onde é proibido verticalizar. É literalmente ilegal resolver o problema de falta de imóveis em São Paulo. Eu concordo com o Rafael Lima, ele está certo nessa observação. Vamos lá. Amigo, São Paulo já é uma das cidades com mais prédios no mundo. Isso não é verdadeiro. A gente já vai falar disso. Acabar com os jardins para construir mais prédios com 30 pavimentos e 6 apartamentos por andar para a web puta morar não vai ajudar em porra nenhuma. Na real, basta reocupar o centro que cria-se uma grande quantidade de habitações. Vamos lá, o Josias Teófilo está errado nessa afirmação dele. Primeiro é o seguinte, São Paulo não é uma das cidades que tem mais prédios no mundo se você pegar em área construída. Tá? Se você pensar quantos prédios tem numa determinada área. Se você pegar em valores absolutos, é claro que sim, porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, de forma absoluta.
Da mesma forma que se você pegar, por exemplo, a cidade do México, tudo lá é gigante. As avenidas, a quantidade de tudo, porque a cidade do México é gigante. Você pegar qualquer cidade, qualquer metrópole na Índia, você vai ver que lá é tudo muito gigante. Então você não pode pegar de forma absoluta assim. Você tem que pegar de forma relativa. E aí eu vou te dizer uma coisa que é um dado interessante. O bairro mais denso de São Paulo chama-se Sapopemba, é do lado da minha casa. Tem uma densidade de aproximadamente 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. É um dos bairros menos verticalizados. Ou seja, o que eu estou te dizendo é, nem sempre a verticalização significa adensamento. E eu acho que o adensamento é algo bom, se bem feito. A gente já vai falar sobre isso. Vamos continuar. Aí, isso é gigante? É porque é legal, Nossa, cara, esse tema. agora, mano... Vamos lá. Aí Mas o Rafael não respondeu aquele? Não, calma, ele fez outro tweet marcando. Aí o Josias Teófilo fez assim, em tom até desrespeitoso, sabe? Quis dar uma provocada. O ideal urbanístico do Ideias Radicais para São Paulo, e ele coloca uma distopia. Isso aqui deve ser China, né? Não, isso aqui deve ser real na China. Isso provavelmente é algo distópico, eu acho que é... Não, peraí, realmente existem prédios assim na China? Sim, eu sei, mas assim, eu vi hoje, inclusive vindo pra cá, um Instagram que ele fica fazendo distopias urbanas e ele fica fazendo umas loucuras, assim, e tinha uma imagem bem parecida com essa. Então, eles criam isso na isso aqui deve ser, isso aqui é coisa brutalista soviética, né? Parece bastante, né? Enfim, que não é verdade. Né? O ideal urbanístico não é, e a gente pode citar vários exemplos, mas acho que o próprio Rafael cita. Cara, simplesmente impossível que você conseguiu extrair isso do meu tweet e honestamente achar que isso que é isso que eu defendo. Não entendo como, mesmo. Eu também, Rafael Lima, eu sou solidário a você nisso, né? O Josias Teófilo não... ficar nessa dicotomia que ou você defende o privilégio do plano diretor de alguns aqui de São Paulo, ou você defende essa foto, basicamente assim... É uma burrice tão grande quanto você dizer que para combater o Lula só pode ser o Bolsonaro e vice-versa. Vamos lá. Nossa, e aqui, mano, ele manda... A Josias Teófilo é o seguinte. Ele manda um Nossa! Nossa! Vamos lá. Por Josias Teófilo na revista Cruzoé. Olha aqui, ó. Começa aqui, né? Audiovisual brasileiro, tarará, criado Nelson Hoffman na TV, Manchete, parará, papapá, Provas de uma Praia, por exemplo, é um clássico. Esse episódio realmente é muito, muito icônico, você sabe esse episódio, né? Não. Eles chegam acho que é em Copacabana, e entrevistam as pessoas e falam, o que você acha desse pessoal que tá vindo? Porque a prefeitura tinha liberado uns ônibus para buscar a galera dos morros e levar pra praia. E aí tinha tanto a galera... dos morros, assim, quase igual animais, velho. Entrando nos ônibus, subindo no teto, vamos pra praia. Quanto a galera da elite do Rio de Janeiro falando, esses pobres, essa gente feia, essa coisa... como é que é? A menina ela usa uma expressão que eu não lembro agora. Essa gente sem educação, essa gente feia, essa gente pobre, né? Que eu até fiz um vídeo reagindo a isso, eu falei, cara, eu não defendo nenhum dos dois. Não define essa elite nojenta, né, preconceituosa, que não toma para si a responsabilidade de mudar o país, mas eu também não defendo essas pessoas que se dizem mais pobres, então elas são imunes a críticas, não, que parecem animais, velho. Não tem nenhum exemplo de civilidade, então eu não defendo nenhum dos dois. Eu acho que os dois são uma tragédia. E um é produto do outro, tá? Enfim, condomínios. É o retrato das mazelas que assolam edifícios altamente populosos nas grandes cidades brasileiras. Vemos o caso de mulheres que foram atingidas por objetos jogados por cima de prédios. Olha onde o cara vai. Então não pode ter prédio porque as coisas podem cair, né, lá de cima. Existe uma lei que você não pode deixar coisa no parapeito, né? O problema da prostituição e casas de massagem instaladas em prédios residenciais de Copacabana. A questão do barulho, moradores reclamam de ouvir vizinhos fazendo sexo, vazamentos, agressões, falta de higiene, falta de pagamento no condomínio que leva à degradação dos espaços. Vamos lá, só para refutar esse parágrafo aqui. Se você pegar em Sapopemba, como eu disse, você tem uma densidade altíssima e você não tem prédio. O que isso significa? Lá você tem uma casa, uma grudada na outra. É uma grudada na outra, sem nem aquele espaço de circulação de ar. Lá você ouve o seu vizinho fazendo sexo, você pode ter certeza, cara. As paredes são grudadas umas nas outras.
Nesse Xavier, no livro Arquitetura Metropole, diz que o edifício Copan, foto em São Paulo, como modelo concentrado de cidade, reproduz dentro da sua dimensão limitada de edifício a força do atrito social que se apresenta disperso na cidade, transformando assim seu espaço em ambiente nervoso, onde a convivência torna-se matéria complexa. O episódio do documento especial é a prova da concentração numa unidade habitacional dos problemas da cidade, no caso, o programa que se passa no Rio de Janeiro, mas que não falta... o que não falta são exemplos semelhantes em outras cidades. Isso aqui também é outra mentira. O Copan, ele conseguiu uma proeza aqui em São Paulo, que ele foi um prédio que juntou no mesmo empreendimento pessoas com muita grana. Já entrou um membro no clube. Então lá tinha apartamentos grandes, de alto padrão, bem localizados, e apartamentos pequenos. Então ele conseguiu juntar, tipo assim, o patrão e a empregada morando no mesmo ambiente. Isso é uma coisa boa, cara. Isso não é uma coisa negativa. Isso é uma coisa bacana. Meu sonho aqui de morar em São Paulo é morar no Copan. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho muito massa. Cara, assim, o Copan realmente é um ícone, mas a verdade é que o entorno lá é tudo velho, tudo zoado, né? Infelizmente, a gente não consegue aproveitar as proezas da nossa cidade. Mas vamos lá. Você vê que ele tá arrogante, né? O Jesus falou, eu vou refutá-lo com um monte de dados. O ideal de Le Corbusier, cuja influência foi decisiva no Brasil, eram prédios altos de uso misto, habitação, comércio e serviços, porém cercados de jardins distantes, um dos prédios altos. Na segunda metade do século XX, o adensamento urbano aumentou vertiginosamente no Brasil, ainda mais do que em outros países. Não só as cidades cresceram, as unidades habitacionais também. No Copan, por exemplo, moram mais de 5 mil pessoas. No Brasil, 22% dos municípios têm menos de 5 mil habitantes. As unidades habitacionais se tornaram tão grandes quanto as cidades pequenas. Só que não tem Assembleia Legislativa, prefeitos e municipais. O poder de um síndico nem se compara ao de um prefeito, mas a responsabilidade é muito grande. A degradação de um prédio pode afetar a vida de todo um bairro e a própria cidade. De novo, José Teófilo ele traz dois elementos aqui falaciosos para defender o que ele fala. Primeiro, ele diz que o seguinte: o ideal de um cara lá de prédio alto e ter isolamento em volta, isso também não funciona. Por quê? Qual que é a ideia do adensamento? Qual que é a ideia, inclusive, da verticalização? Você fazer com que as pessoas tenham acesso a serviços e que os serviços atendam uma demanda sem que você precise se locomover de carro. Então você cria o hábito das pessoas andarem a pé. E andando a pé você cria o que se chama de olhos da rua. Você deixa as ruas movimentadas, portanto mais seguras. E há um estudo que mostra que em todos os lugares do mundo, quanto maior o recuo da edificação, menos pessoas circulam naquelas calçadas. Posso dar um exemplo para você aqui na Faria Lima. Se você pega, por exemplo, o prédio onde está instalado o Google e o YouTube, é um prédio lindo. São dois prédios assim relativamente baixos. Mas eles são recuados. Interligados, Sim. Só que eles são recuados. O que você vê? Quando dá hora do almoço, realmente, todo mundo desce. Agora você vai 3 horas da tarde. Você vai 3 horas da tarde, parece um deserto, cara. Ninguém anda naquela calçada porque você não tem o que olhar. Não tem uma loja, não tem uma vitrine, não tem um prestador de serviço, não tem um comércio. Eles poderiam colocar alguns coquetéis. Como é que é o nome daquele negócio lá que é... Você instala no... Parklet. É. Tá é que o Parklet só resolve se você tiver perto do Parklet o que atende aquela demanda. Então, por exemplo, tem um Parklet para as pessoas tomarem um café. Onde está a cafeteria? Tá a 100 metros? Não dá. Não dá para você ficar levando café ali. Um açaí para o cara que tá passando ali. Tudo bem, só que você tem que preparar o açaí lá na casa do chapéu, aí um garçom tem que andar até aqui. É muito... o fato é o seguinte, tá. As cidades que a gente gosta de passear, se você pegar Barcelona, Buenos Aires, Paris, Nova York, Tóquio, você vai ver que não tem isso. Você tem edificações, você tem... Não tem lei de recuo, então a pessoa pode construir um comércio na cara do gol e as pessoas ficam circulando e aquilo é maravilhoso. Inclusive, o Conjunto Nacional, que é da Paulista, a ideia dele é essa, que é onde tinha a Livraria Saraiva. É quase que... Você tá andando na Paulista, de repente você entra no que é o Conjunto Nacional, que parece um shopping aberto, você nem percebe. Você entra ali e você, que legal, tô aqui numa loja e tal. E aí tem um elevador que leva para um prédio residencial. Né? A Galeria do Rock aqui em São Paulo é isso. Sim. A ideia é essa. A ideia é ela ser permeável. Você tá andando na rua, de repente você tá dentro da... eu tô dentro da galeria, eu nem percebi. Entendeu? É essa a ideia. E o negócio é aberto, é bonito, é maravilhoso. Convidativo, né? Convidativo. Por que hoje as pessoas não vão na Galeria do Rock? Porque o centro tá um lixo. Que é muito perigoso. Exatamente. É do lado da Praça da República. Mas a construção é maravilhosa. Sim. Vamos lá. No Recife, o edifício Holiday, construído em 57 para veraneio, com seus 17 andares e 400 e poucos apartamentos, foi se degradando até ser interditado. Havia risco de incêndio, boa parte dos moradores não pegava condomínio, a infraestrutura do prédio se degradou consideravelmente até que foi interditado pela prefeitura, os moradores ficaram sem ter onde morar. Isso é uma falácia também. Existem inúmeros outros exemplos de prédios grandes que não foram degradados, eles estão aí até hoje, e existem infinitos exemplos de imóveis que não são prédios e que também se tornaram abandonados e degradados
principalmente onde você tem mais restrição de plano diretor e lei de zoneamento, o centro de São Paulo, por exemplo. Eu te mostro um monte de lugares que tem 1 andar ou 2 andares, tá? Que estão abandonados e degradados. Isso não tem nada a ver com gestão de mau síndico, não tem nada a ver, cara. Isso tem a ver com a questão macro urbanística e não com a gestão daquele prédio em específico. O documentário Edifício Mazero do Eduardo Coutinho, um universo social de edifício Copacabana, Rio de Janeiro, assim como um documentário especial, é um dos problemas que o síndico enfrenta. Ficou famosa a frase que o síndico do Edifício Master disse: comigo é assim, se não funcionar o Piaget, eu uso o Pinochet. A prostituição, a violência urbana, mas também a socialização dentro do prédio e a vida singular de cada um dos condôminos. Eu vou te falar uma coisa, vamos pegar a Avenida Indianópolis aqui em São Paulo. Ela fica num bairro chamado Planalto Paulista. É um bairro nobre. Pra você ter uma ideia, tem o Clube Helvétia, tem o Clube Sírio-Libanês. Pra vocês terem uma ideia, o Clube Sírio-Libanês foi onde o Leandro Lô tomou um tiro na cabeça e morreu. Não, o policial matou ele lá. É um clube de alto padrão. A Avenida Indianópolis, ela era chiquérrima. O problema foi o seguinte, as leis de zoneamento impediram que comércios fossem criados ali. O que aconteceu? As pessoas pararam de andar na rua. Hoje, o que é aquela avenida? É basicamente um travecódromo. Você entra lá, tem um monte de traveco ali, balançando os peitos de silicone, balançando o seu falo para atrair cliente. E não é um prédio, e não tem nada a ver com gestão de síndico, cara. Então, como eu tô te falando, o problema de prostituição, o problema de má gestão, o problema de degradação não está ligado à administração do condomínio especificamente. Está ligado a uma questão macro de urbanismo mal feito em São Paulo. Por que, então, por exemplo, isso acontece na Oscar Freire? Oscar Freire... Não, Oscar Freire não. Oscar da prostituição? Não, cara, mas a Oscar Freire, a prostituição da Oscar Freire não é como a da Avenida Indianópolis. É que eu nunca fui na Indianópolis. Cara, a Oscar Freire, assim, é quase discreta, Qual né? foi que você... Qual foi a avenida que você foi de madrugada? A Indianópolis. Foi em Indianópolis? O ponto da Oscar Freire, que você tem, inclusive prostituição masculina, tem uns caras lá sem camiseta com uma jaqueta de couro, é justo a parte que tem um parque dos dois lados, que você não tem nada nas calçadas. Pode reparar. E na parte que tem as lojas de vestido de noiva, de chocolate, de joia, de coisa fina, imagina, ali é um lugar... Então, é o que eu tô falando. Quanto mais pessoas circulando ali, mais seguro e mais bonito é o lugar. Vamos lá. Desde o documentário tem um belo panorama da consideração populacional em unidades habitacionais, um problema que não ficou para trás. Até hoje, nas grandes cidades brasileiras, controla-se cada vez mais em altura, condomínios fechados, com vários blocos. Os problemas administrativos permanecem, mas agora os condomínios têm todo um aparato tecnológico que traz segurança, ao mesmo tempo tira a privacidade. Pois a gente não defende condomínio fechado aqui não, tá? Isso é outro aspecto, vamos lá. É como se as pessoas não aprendessem com os erros do passado, não sei se motivadas por ganância ou por ignorância ou ambas. Infelizmente no Brasil nunca se popularizou a frase do arquiteto Baltazar Gaber, que em 66 já dizia, 1666? Não, deve ter sido 1966, né? Quanto mais escadas e portas de fundo, mais prostitutas e ladrões. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é só mentira. Desculpa, pega os maiores edifícios do mundo, lá nos Emirados Árabes, em própria Nova York, você não vê prostituição lá, cara, você tá viajando. Ao passo que, como eu falei, você pega, por exemplo, o Planalto Paulista, onde você tem a proibição de edificações, você tem muita prostituição. Nossa, cara, e aí? Vamos lá. Rafael respondeu? É aqui. Não é esse modelo que eu defendo. Você não entendeu o que eu proponho, até porque não expliquei. Concluiu que é modernismo que já foi refutado e passou a me atacar com isso, com estritamente zero motivos para essa conclusão. Não entendi mesmo. Ele falou de novo a mesma coisa, né? Rafael também mal de debate. Você quer destruir os jardins, por exemplo, para construir prédios. Mais prédios, como São Paulo tivesse poucos. E aumenta esse problema que nós temos, populações imensas vivendo em unidades habitacionais cujos condomínios não têm o poder para legislar. O caso brasileiro é fruto disso também. Veja os filmes citados. Isso é uma mentira. O que acontece hoje é o seguinte. Você pega os jardins. Jardins, bairro nobre de São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera, próximo a escolas, próximo a hospitais, um lugar maravilhoso para se viver. Você não pode construir ali, verticalizar. Então o que você tem são pessoas muito ricas que compraram terrenos e constroem as suas casas, né? Que são no máximo sobrados de 2 andares, né? E essa bolha de privilégio se mantém porque é caríssimo morar ali. A ideia é, você passa a poder construir, essa pessoa não vai conseguir competir com uma construtora. Então, vamos supor que eu sou um cara rico. Eu quero comprar uma casa, sei lá, de 30 milhões de reais. Aí, em vez de eu pagar 30 milhões de reais, na verdade vai vir uma construtora e vai falar, meu irmão, eu pago 80 milhões de reais nesse terreno porque eu vou construir sei lá quantos apartamentos. Então não tem como competir. Então as construtoras vão ganhar a competição e eles vão verticalizar o bairro.
verticalizando o bairro, olha que coisa horrorosa, olha que coisa ruim. Você vai fazer com que mais pessoas tenham acesso à moradia nos melhores lugares de São Paulo. Ok. Isso não significa acabar com parque, acabar com jardim, acabar com praça, isso não significa isso. Mas isso não significa uma cidade mais quente? Ao contrário. Por quê? Por incrível que pareça, ao contrário, por quê? Primeiro, que prédio faz mais sombra. Segundo que, quando você tem mais pessoas morando num lugar, você usa menos o carro, portanto você tem menos emissões de carbono. Isso não é achismo, tá? Se você pega Los Angeles, por exemplo, é um caos ali. Poluição, trânsito, uma merda, tudo degradado. Se você pega Nova York, que já foi um horror, você tem seus problemas urbanos. Você tem lá a epidemia de rato, você tem um monte de coisas. Mas você emite menos carbono per capita no maior PIB do mundo do que em Los Angeles. Claro. Então Nova York... Claro, por exemplo, se eu moro em Los Angeles, provavelmente eu moro numa casa térrea, ou com 2 andares no máximo, um belo jardim em volta, uma calçada bem recuada, e aí eu preciso ir no mercado. Bom, preciso comprar coisas pro mercado. Aí eu pego a minha Ford F-150, né, que é um carro, sei lá, V6 ou V8, eu dirijo 10 blocos até chegar no mercado, compro lá minhas coisas e trago para casa. Se eu estou em Nova York, eu preciso ir no mercado, eu pego um elevador, eu desço, eu ando 2 quarteirões, eu vou no mercado e volto a pé com as minhas sacolas. Quero ir num outro mercado um pouco mais longe. Eu tenho todo o incentivo do mundo de descer, pegar um metrô e para esse mercado, comprar essas coisas e voltar de metrô, como você vê. Por exemplo, tem um filme, cara, que é um filme do Richard Gere, eu não lembro agora que filme que é, que ele dança, ele vai fazer aula de dança. E ele é um cara rico. Né? Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu era criança, e aí ele vai lá tudo rico, ele pega um sobretudo, tá mó frio, aí ele sai na rua, ele pega o metrô, ele vai na aula de dança, depois ele pega o metrô e volta, e eu lembro que eu perguntei pra ele, mãe, ele é rico, por que ele tá andando de metrô? Isso é inimaginável numa cidade como São Paulo. Né? Por quê? Porque você não tem verticalização, então você tem muitas pessoas morando fora das demandas de onde elas trabalham. Então você tem uma superlotação dos transportes públicos e também das vias, dos anéis viários aqui de São Paulo, dos carros. Então você tem trânsito. É isso, né? Não que Nova York não tenha trânsito, mas se você comparar o trânsito em Nova York com o seu PIB, com a quantidade de pessoas que tem lá, é muito, muito, muito menor do que de São Paulo ou de Los Angeles. Porque as pessoas andam de metrô. Sim. Sim, eu quero que todos os bairros de jardins passem a ter autorização para verticalizar. Sou contra a lei de proibir... sou contra a lei proibir o proprietário de um terreno fazer o que ele quiser com o terreno, inclusive construir um prédio, se chama defender propriedade privada. Aí ele vai apelar pro liberbobismo. Não, eu não defendo a ideia do cara construir o que ele quiser no terreno dele por um exercício de liberdade. Mesmo porque eu não acredito nisso. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem um exemplo icônico. Eu acabei de pensar aqui. Imagina que você tem uma escola infantil num terreno. Tem uma escola aqui infantil. Você pode construir uma usina nuclear no terreno logo do lado? Não. Por quê? Por que não, cara? Então quem é que vai coordenar isso? O livre mercado? Não. Você precisa de um estado com regras dizendo: do lado de uma escola não se constrói uma usina nuclear. Quer ver outro exemplo? Vamos supor que eu quero construir um museu do pênis do lado de uma escola. Aí eu construo um museu que ele é um pênis gigante do lado de uma escola infantil. Não, você não pode fazer isso. Entendeu? Então eu sou a favor de regras. Tá? Porque simplesmente largar pro livre mercado, existe uma ilusão. Eu lembro que eu fui num congresso desses liberais aí, e aí tinha um exercício que era o seguinte: era uma tela branca, e cada pessoa que logasse naquele programa poderia colorir um pixel. Só que ela só pode fazer isso uma vez a cada 15 minutos. Então vamos supor, eu loguei aqui, Arthur, eu escolho esse pixel aqui e eu ponho uma cor azul aqui, ponho um quadradinho azul. Aí você é o Bahia, você loga. Que legal esse quadradinho azul. Vou colocar um quadradinho vermelho, amarelo do lado pra ficar com as cores da Ucrânia. Beleza, coloca ali. Daqui 15 minutos eu posso voltar lá e fazer. E as pessoas fizeram esse experimento para ver o que acontecia. O que começou a acontecer? Começou uns pixels nada a ver, aí começaram uns desenhinhos coordenados. Então, por exemplo, o cara começou a fazer uma bandeira, por exemplo, uma bandeira fácil, uma bandeira da França, né, que são 3 coresinhas ali. Pintou a primeira, pintou a segunda, aí alguém vai lá e pra zoar, vai destruindo. No final das contas, o que começou a acontecer? Começou a ter uma batalha por construção de bandeiras, e aí, tipo, eu lembro que acho que uma bandeira da Inglaterra começou a ficar gigante, e aí eles usaram isso como exemplo. Olha, quando você deixa as coisas espontâneas, a organização simplesmente aparece. Isso não é verdade, cara.
Isso não é verdade. Eu lembro que na época eu vi isso e gostei, mas isso não é verdade. Se você pegar uma área de um terreno, de uma cidade, e falar assim, ó, faz aí o que você quiser, não vai dar certo, cara, vai dar bagunça. Você precisa de regra. Você precisa de regra. Você precisa de um poder público para dizer, ó, você precisa construir assim, nós vamos planejar assim, assim, assado. Até questão de recuo do... Tipo, o quanto você pode recuar do asfalto, até quando o seu prédio pode ir. Porque, pô, você não pode construir um arranha-céu aqui na Avenida Morumbi. Não, existem outras questões. Por exemplo, você não pode construir 10 prédios de 60 andares do lado do aeroporto de Congonhas. É, então. Por quê? Porque senão o avião pode bater, cara. Entendeu? Então você tem que coordenar isso. Entendeu? Você não pode construir como aconteceu em Balneário Camboriú. Os caras construíram um monte de prédio na orla. E aí fez sombra na orla, velho. Aí sabe o que os caras tiveram que fazer? Pegar e fazer uma praia artificial, aumentar artificialmente a orla, velho. Então precisa de coordenação. Eu sou contra limite de altura, eu sou contra recuso, eu sou contra essas coisas. Eu acho que tudo tem que ser mais liberado, mas não por um exercício libertário de sociedade, né? Aí ele continua. E sim, São Paulo tem poucos prédios e não consegue atender a demanda. É verdade. Estudos apontam que São Paulo precisa construir mais 700 mil moradias até 2030. Isso também é verdade. Eu quero lembrar que a densidade média de São Paulo é baixa. Baixa. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a densidade média de São Paulo está em torno de 7.500 pessoas. Tem um dado que eu estou trabalhando com uma certa campanha, que eu sei desse dado de cor. 150 mil pessoas moram perto a 10 minutos do Central Park. E 5 mil pessoas moram a 10 minutos do Ibirapuera. Esse dado, exatamente. Ele é bizarro. Acabou. Ele é bizarro. Exatamente. Bizarro. É isso. Hoje nós temos uma cidade que exclui as pessoas mais pobres para a periferia. Aí você vai lá para Guaianazes, você vai lá para Brasilândia, você vai para todos. Aí você tem o caos lá, porque as pessoas são empurradas para fora. Entendeu? Aí você pega, por exemplo, lá na Represa, no extremo sul de São Paulo, tem invasão, traficante que cobra aluguel errado ali. O Josias, ele fala tipo, acabar com os prédios do centro que estão coisados, tipo, vamos recuperar esses prédios que estão parados. Você acha que isso ajudaria? Com certeza. O problema é o seguinte, por que não se utiliza os prédios que estão no centro? Porque aí você tem você tem dois problemas. Lei de zoneamento, que é uma derivada do plano diretor, né? O plano diretor é o seguinte, você tem um terreno. Como você pode fazer construções ali? Isso é o plano diretor. A lei de zoneamento é a derivada do plano diretor que diz o seguinte, nesta construção, o que você pode fazer com ela? Certo? Então nós já temos essa primeira trava, porque no centro de São Paulo, você tem um monte de imóvel que era inicialmente residencial ou inicialmente comercial e você não consegue mudar o uso. Tá errado. Nós temos outro problema em São Paulo, que é bem conhecido, que é o tombamento. As pessoas olham, isso aqui é um patrimônio histórico, não pode mexer. Nós temos uma outra... Quer ver uma outra coisa que nós temos aqui? Que é um absurdo. Você já assistiu um filme que chama Duplex? Não. Com o Ben Stiller? Não. Que ele casa com a... Qual é o nome da mina mesmo? Eu nem acho essa mina bonita. Todo mundo acha ela bonita, eu acho ela feia. Drew Barrymore. Ele casa com ela e ele vai morar no andar de baixo, onde uma senhora mora no andar de cima, de uma mesma casa. E aí eles ficam... É uma comédia sobre como a véia fica infernizando a vida deles, né? Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Você não pode fracionar o uso de uma edificação. Isso é um absurdo. Você pode pelo Airbnb, não? Cara, você pode por Airbnb, mas eu não posso, por exemplo, ter uma casa, uma mansão. Tem uma mansão lá histórica. Minha mansão tem 70 anos. Puta mansão. Tem 3 andares. Ó, o andar número 1 vai ter uma escritura pra você. Eu vou comprar o andar número 2 e outra pessoa vai comprar o andar número 3. É como se você tivesse um triplex no centro e você não pode... São as leis de pensão. Aqui no Brasil é proibido isso. Que é um absurdo, cara. Qual que é a origem disso? Nos anos 50, São Paulo cresceu demais. Nos anos 70, você teve um boom de kitnets, né? Então a pessoa pegava um apartamento, transformava aquilo lá em 4, 5 kitnets. E aí veio uma lei do plano diretor dos anos 70 falando, acabou pensão aqui em São Paulo. É um absurdo isso. É um absurdo. Né? Então você não consegue utilizar aqueles imóveis do centro. Né? Então você precisa fazer a reforma nisso para você utilizar aqueles imóveis. Vamos lá. Não é minha opinião, é uma opinião técnica de um estudo sério. Só estou repassando fato. Não à toa os aluguéis de São Paulo estão tão altos. O problema da população tem muito mais a ver com a péssima gestão da cidade, o engessamento do Estado em geral e a incapacidade de levar a infraestrutura para locais com demanda. Usar isso como argumento contra a construção é equivalente a dizer que pessoas precisam ir morar em outro lugar porque o Estado não consegue fazer o básico, sendo que a prefeitura recebe 1 ou 2 bi por ano em outorga onerosa e tem um orçamento de 113 bi em 2024. É absurdo, concordo com ele. A solução correta, como propus no Caderno de Políticas Públicas, o Novo,
É pagar pau pro Bolsonaro em primeiro lugar, depois é privatizar e fazer PPPs para a instalação dessa infraestrutura. O problema das populações imensas morando em conjuntos habitacionais também vem do intervencionismo estatal, eu também concordo com o Rafael. As Coab, na Zona Leste, são excelentes exemplos disso, né? Ao invés de permitir adensamento no Jardim Paulista, Jardim Europa, Vila Mariana, Pinheiro, Sumaré, Perdizes, em torno do Parque Aclimação, em torno do Ibirapuera e tantos outros bairros com infraestrutura e centrais, o regime militar e imbecis como Maluf decidiram jogar milhões para a Casa do Chapéu, onde não há empregos nem infraestrutura até hoje. Verdade também. O correto era adensar regiões centrais, onde tem emprego, infra e vivência com a cidade. É sobre poder para legislar, inserir... E sob o poder para legislar, inserido no caso a ideia de que moradores de comércio possam construir associações e receber um cashback do IPTU e ISS que pagam, e captar outros fundos para poder realizar intervenções urbanísticas, manutenção, segurança, divulgação e outras atividades. É baseado no modelo que já deu certo de BIDs nos Estados Unidos e Europa e ao longo das linhas propostas pelo Millennium nesse artigo. Né? Isso dá poder de execução para os locais e pode ter transferência de poder e legislação. Como libertário, sou plenamente a favor disso e me comprometo com trabalhar para decisões nessa direção. Inclusive, Bom, beleza, vamos lá. Mano. Cara, que saco. Textos chatos e longos, né? Aí o Josias Teófilo diz o seguinte. Peraí, não tem nada antes? Ele fala aqui. Se quiserem ter melhor que a minha visão de urbanismo, pode consultar o livro. Tá tudo beleza. Por que as cidades americanas e europeias são tão mais agradáveis do que as brasileiras? Porque lá existem e são cumpridas regras muito claras de zoneamento urbano. É verdade. Porém, os planos diretores são muito menos restritivos. Num bairro pode-se construir prédios altos, no outro só casa. Em vez disso, em vez de ter isso por modelo, o liberal brasileiro quer simplesmente que se libere a construção de prédios, mais prédios, em áreas residenciais como jardins, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para você do que eu acredito. Eu acredito que a gente deveria sim liberar para prédios, sem outorga onerosa, ou seja, você não vai pagar imposto para construir para cima. Só que com uma condição: o seu andar térreo ele não pode ser usado para garagem, que é um absurdo, cara. Você mete um muro e põe um monte de carro lá dentro. Não, ou você cava e põe os carros embaixo, ou você sobe e põe os carros em cima. Pô, mas aí você subir, aí você vai matar a fachada. Depende. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do... Ou você põe pra baixo, que eu te falei que é muito mais caro. Você cavar e mexer terra... Isso é uma outra coisa também que uma dica de vida pra você. Você vai comprar um terreno, você precisa mexer na terra. Às vezes você olha o terreno... Por exemplo, isso aqui é um terreno plano. Aí você olha o terreno, na verdade ele tá um pouquinho assim. Você fala, ele só tá um pouquinho inclinado. Só preciso tirar um pouquinho de terra aqui. Irmão, a cubicagem que chama, que são os metros cúbicos de terra que você vai tirar, não são os metros cúbicos que você está vendo ali. Porque quando você mexe na terra, ela cresce muito. Dependendo da terra, ela fica às vezes 4, 5 vezes maior. Então às vezes você faz uma continha, vai lá o topógrafo, não, você tem um volume de X, isso aqui dá X caminhões, gasta tanto. Quando você começa a cavar, mano, você fala, cara, tô cavando, tô tirando um monte de caminhão, o negócio não mexe. Então cavar é muito caro. Cavar, aplanar terreno, fazer muro de arrimo. Você pega um terreno no morro, você tem que fazer um muro de arrimo. Pra você fazer um muro de arrimo, você tem que cavar e construir uma baita estrutura, para o negócio não desabar em você. Isso é caríssimo, cara, né? Então, tudo bem, hoje as construtoras estão colocando as garagens para cima. Isso nem sempre prejudica a fachada, porque no andar térreo você pode usar ele para comércio, que é o ideal, sem recuo, deixa comércio na frente da rua. E no segundo andar ou no terceiro, quando você for colocar o carro, você pode fazer isso de forma agradável visualmente. Eu acabei de ver, eu adoro decoração, né? E eu passei pra ver, foi só por curiosidade mesmo, pra ver a decoração, pra ver o decorado. Eu adoro ver decorado do empreendimento que tá saindo aqui do lado, que é no Brooklyn. Eu esqueci agora o nome do empreendimento, eu até queria procurar pra achar, pra mostrar pra vocês. Os caras estão fazendo isso, eles estão fazendo o primeiro andar de loja e os andares em cima de garagem. Só que eles não estão fazendo uma coisa reta e feia. Uma coisa linda, cara. Umas puta coluna bonita, umas janelas, uns negócios, umas áreas de lazer misturadas, assim. Então você olha assim, fica um negócio bonito. E embaixo você tem acesso a lojas e comércios e mercados, etc, etc. Inclusive o empreendimento que eu tô falando é um que vai ter até um restaurante do Jacan. Qual é o nome do restaurante do Jacan? Sei lá, não gosto dessas coisas. Enfim, vai ter um restaurante de Jacan lá. Uma das coisas que eles vão construir é isso. Né? Então isso sim é um bom exemplo. E aí ele fala aqui, cidades americanas e europeias, amigo, você tá dando um exemplo que corrobora contra o que você está falando.
Você pega Paris, por exemplo. Paris tem regras rígidas de construção. Você sobe na Torre Eiffel lá, você olha Paris, você não vai ver uma cidade assim, ó. Você vai ver um negócio meio reto, assim. Tem um limite de altura, eu não lembro agora, acho que são 4 andares, eu não vou lembrar agora, tá? Mas Paris pegou o Rio Sena e aproveitou o Rio Sena. Não fez igual a gente fez aqui, que retificou as marginais, né? Criou um monte de área de como é que chama? De mangue, que alaga, meteu um monte de anel viário e dane-se. Não, eles usaram o Rio Sena, deixaram ele bonito, as margens. Você vai lá, você quer dar um rolê de barco no Rio Sena, né? Então você aproveita tudo aquilo, né? Você anda em Paris assim, você vê no Arco do Triunfo, quando você sobe no Arco do Triunfo também, você vê o Arco do Triunfo e as ruas bem organizadinhas. Então eu não tô nem com ideias radicais, falando, libera tudo que vai estar tudo certo. Isso não é verdade. E nem com o Josias Teófilo fala, tem que ter limites rígidos, porque o que ele defende, os lugares onde ele gosta de ir, não são assim, né? Vamos lá. Aí o Rafael Lima responde o seguinte: cidades europeias é bem amplo. Você tem o absoluto desastre que é Dublin, né, na Irlanda, que ao restringir construção criou um dos piores mercados imobiliários da Europa. É que tem outros motivos também de Dublin, né? É uma cidade escura, úmida, é triste, né? Dublin tem outros motivos, mas concordo com o Rafael aqui. E você tem Paris, o exemplo que eu dei. Você tem Paris, que apesar de regulações, permite o uso total do solo, não exige recurso, e por isso tem uma densidade, tem uma densidade brutalmente mais alta que São Paulo, é verdade. Paris, se não me engano, está em 15, 16 mil habitantes. Aqui em São Paulo nós temos 7, né? Mas em grande parte das cidades europeias são boas de caminhar e viver por não ter exigências de recuo, que permite melhor uso do solo e com isso conseguem densidades maiores com menor altura, que é exatamente o que eu proponho. Estava escrito no Twitter anterior, não sei se você leu, mas obrigado por concordar comigo. No caso dos Estados Unidos, cidades são geralmente desastres urbanísticos, e é verdade, tá? Não à toa o preço dos imóveis é tão alto, além óbvio das políticas monetárias que influenciam isso, mas o tema aqui não é esse. Não vejo qualquer cidade americana que possa ser referência de urbanismo. Cara, você pode, por exemplo, pegar Manhattan, né? E dizer que lá, por exemplo, lá você não tem nenhum tipo de limite, nem de altura, nem de recuo e nem de como é que chama? De intersecção, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você vai construir 2 sobrados. Você pode até fazer 2 sobrados geminados, né? Eles têm uma parede colada, mas do outro lado não pode ser colado, porque tem que ter uma circulação de ar ali. Isso vem também do plano diretor dos anos 70, que se acreditava que existia um negócio chamado miasma, que era o ar parado que causava doenças. Enfim. Lá em Manhattan você não tem isso, cara. E não é um desastre urbanístico. Enfim. Cadê aqui? Não vejo qual... Agora, resumindo tudo que eu falei em todos os posts até aqui, o liberal brasileiro quer simplesmente que se libera a construção de prédios mais altos, mais prédios, já está fora do que eu consigo entender como produto de uma leitura e raciocínios honestos. Concordo com ele também aqui. Mas certamente eu me enganei, estou totalmente disposto a ver sua obrigação, tarará. Vamos lá. Foi você que falou que quer liberar a construção de prédios em áreas onde isso não é permitido. E é evidente que o sujeito que vai explorar um terreno caro como os jardins vai querer construir a maior quantidade de pavimentos que puder para aumentar o lucro. Sim. Então você pode esperar, sim, prédios de 40 andares na Avenida Brasil. Sim. Na verdade, é isso que está acontecendo por toda a cidade de São Paulo. E o ambiente está ficando cada vez mais feio, degradado e corta a frescura de você não estar sendo honesto intelectualmente. Isso não é verdade também, cara. Isso também não é verdade, tá? Cláudio Dantas, ideias radicais, se quiserem meu podcast, está aberto para o debate, bora pro dentro, Léo Tomar, tal. Beleza. E aí, acabou?